Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como é que está? Tudo bem? Estamos de volta hoje, 24 de janeiro, em mais um momento da nossa série Gotas de Sabedoria. É isso mesmo. Hoje estamos meditando no 24º capítulo de Provérbios. E você sabe, né? Nós iniciamos essa série desde o dia 1º e cada dia do mês de janeiro nós temos meditado no capítulo de Provérbios e tem sido maravilhoso, tem sido edificante nós iniciarmos o nosso ano, né, acrescentando sabedoria vinda de Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas aspirações, os nossos relacionamentos, potencializando, sabe, aquilo que nós temos empreendido, que nós desejamos empreender, aquilo que nós sonhamos em realizar e fazer, e a gente encontra então na palavra do Senhor em Provérbios os conselhos, a orientação, a palavra que nos direciona de maneira tão assertiva diante do desafio que esse ano tem para nós. Amém? Mas antes de iniciar propriamente a nossa meditação, eu queria convidar você para um tempo de oração. Pai querido e eterno, eu te louvo, Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui mais uma vez, Pai, meditando na Tua Palavra, Deus, conhecendo a Tua Palavra, Senhor, entendendo o que o Senhor tem, Senhor, reservado a nós, Pai, por meio da Tua santa e infalível Palavra. Oh, Deus, obrigado, Pai, por essa manhã de vida, obrigado pela noite de sono tranquila, abençoada. Pai, obrigado pelo Teu favor, o Teu amor, pela Tua boa vontade sobre nós, pela Tua boa mão que tem nos sustentado, tem nos conduzido em triunfo, Pai, em mais um ano, Deus, e mais, oh Deus, um ciclo, Deus, de avanço, de conquista, Senhor. Eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nos abençoe e dá-nos o discernimento, a sabedoria, Pai, para compreendermos, Deus, a Tua Palavra, Deus, os conselhos que estão aqui, Deus, disponíveis, Pai, nesse capítulo 24 de Provérbios. Pai, fala conosco, Espírito Santo, edifica a nossa vida, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. E eu destaquei aqui já alguns versículos desse capítulo, e aí eu quero já iniciar contigo aqui, querido. Diz assim, olha, o verso 3, 4, 5 e 6 vai falar da pessoa que se dispõe a construir algo. Olha o que diz: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ela se firma. Na casa da pessoa sábia os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros é mais fácil vencer. Percebe que nesses primeiros 4 versículos aqui, o conselho é sobre o uso da sabedoria para se construir algo, né? Então, com essa sabedoria, a gente consegue construir a nossa casa, firmar em nossos processos, firmar em nossos empreendimentos, em nossos desejos. Com a sabedoria, é melhor a gente usá-la do que a própria força. O verso 6 fala exatamente: melhor ser sábio do que ter muita força. Então, na casa das pessoas que há sabedoria, né, os quartos são cheios de coisas belas, né, e de valor. Então, a sabedoria nos guia, nos direciona, né, a sermos mais racionais, mais assertivos. Olha no verso 10, eu estou lendo aqui na revista atualizada agora, hein? O verso 10 fala assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Certo é que nós seremos, sabe, desafiados nesse novo ciclo, nesse novo ano,
nós seremos desafiados em algumas adversidades, em algumas dificuldades, em algum dia de angústia nós seremos desafiados. E aí o texto nos ensina assim, se nós nos mostrarmos fracos nesse dia, se nós nos mostrarmos, decadentes, desanimados, derrotados, o texto fala que a força que há em nós, ela não é relevante, ela é pequena. E saiba que dentro de você há uma força que vem de Deus, que te capacita, que te habilita a você suportar o dia mau e sair dele vitorioso. Verso 14, olha aqui que fala, verso 14. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom fruto e não será frustrada a tua esperança. Eita, glória a Deus por esse texto. Assim é essa sabedoria para nossa alma, para o nosso ser, meu irmão. Encontrando ela, meu querido, vai haver um bom futuro, muitos frutos. Essa é a palavra que está garantindo, a palavra está falando isso. E não será frustrada a sua esperança. Isso é maravilhoso. Olha o verso 16. 16 fala assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Eu vejo aqui uma realidade de que estamos no meio de uma adversidade, que vivendo a nossa vida, a nossa rotina, o dia a dia, nós seremos desafiados, né? As aflições estarão diante de nós, mas aqui o texto fala, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, não ficará prostrado, mas vai se levantar. Mas os perversos são derribados pela calamidade. Olha, você é vocacionado, meu irmão, para se levantar, não importa o quanto ataque venha, mas você se levanta e segue à frente, segue avante, rumo ao seu propósito, ao seu objetivo, e Deus te habilita a vencer. Verso 17 e 18 fala assim, olha, quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isto, e lhe desagrade e desvie dele a tua ira. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje fala assim, não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar, e Ele poderá parar de castigar esse inimigo. Mais um texto, e a gente vai ver lá no verso 26 e 27, olha, com beijos nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Meu irmão, olha o que esse texto está falando. Esse verso 27 aqui, cuida primeiro dos negócios lá fora, falando do trabalho, falando de ter um ofício e se dedicar a ele. Primeiro você tem que cuidar, por meio do seu trabalho, de ter o alimento, de ter a sua lavoura, de ter a subsistência. E depois você vai avançar na edificação de uma casa, na constituição, na construção de uma família. Como Eclesiastes fala que há tempo, né, para todo propósito debaixo dos céus. Então a gente precisa entender que as pessoas não podem avançar em construir uma casa, em constituir uma família, sem ter primeiro um bom trabalho, sem ter um emprego, sem ter uma fonte de renda. Isso a gente aprende aqui com Provérbios. No verso 28, não sejas testemunha sem causa contra seu próximo, nem o enganes com os teus lábios. O texto está nos orientando aqui, queridos, a sermos honestos, né? A ser uma testemunha justa e verdadeira, e não uma falsa testemunha. E olha esse último texto, o último conjunto de versículos aqui, vai falar do preguiçoso. Preste atenção nesse texto, querido. Do verso 30 a 34, fala assim, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento.
Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de ortigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei e vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O que esse texto comunica para nós é algo importante e está falando muito acerca do preguiçoso. E eu vou ler o verso 33 e 34 na nova tradução na linguagem de hoje para contextualizar melhor para você. Olha aqui. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Uma palavra até irônica para o preguiçoso, né? 34. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como ladrão armado. É isso. O conselho de Provérbios é que o preguiçoso ele tem uma característica, ele se entrega ao acaso, ele não se interessa em lutar, em construir, em edificar, em ter a sua própria casa, seu alimento, seu sustento. Ele fica esperando as coisas acontecerem. Isso não é uma bênção, isso não vem de Deus. Eu quero trazer um comentário rápido aqui sobre o que nós lemos aqui, queridos. Fala assim, olha, esse capítulo 24, né, traz alguns textos aqui no 26 e 27, fala assim, eles incluem 2 comentários breves acerca de apreciarmos alguém que fala de forma franca ou sincera. Então, o provérbio privilegia a sinceridade e a franqueza. E acerca da necessidade de alguém ter comida suficiente antes de ceder ao desejo de construir a sua casa. Pode referir-se a começar uma família, como nós comentamos. É um dos ditos mais longos, é um dos retratos mais belos de Provérbios. O preguiçoso, ele não é confiável, está insatisfeito, cercado de problemas, faminto, cheio de desculpas, nunca termina nada. Está assolado pela pobreza e é incorrigível. E é um contraste, né? Um contraste com o justo. Em contraste com isso, a pessoa que trabalha duro. O trabalho duro é uma virtude da sabedoria. Entenda isso, olha. Trabalhar duro é a virtude da sabedoria, necessário para ganhar sabedoria e para o sucesso na vida. Assim, a preguiça é o oposto. Amém? Meu querido irmão, minha irmã, com isso nós encerramos a meditação desse capítulo 24 de Provérbios. Desejo a você um dia ricamente abençoado, próspero, cheio da presença do Senhor. Deus o abençoe e amanhã eu retorno com mais um tempo de gotas de sabedoria. Fica na paz e até lá. Tchau.